A graça e a paz do Senhor Jesus. Atos capítulo 12. Abra a palavra de Deus para Atos capítulo 12, pois hoje nós vamos dar uma olhada nesse texto e tirarmos lições preciosíssimas para as nossas vidas. Esse episódio é emblemático, ele é assustador e também extraordinário. É um episódio sobrenatural, fenomenal, algo que realmente, quando nós lemos o texto, nós ficamos pasmados, admirados com o poder de Deus atuando no meio dos homens pecadores. Atos capítulo 12, versículos 1 a 19, conta a história extraordinária de Pedro preso. Vou destacar inicialmente o versículo 5. Olha aí no versículo 5. Atos 12, 5, para você ter uma ideia. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus insistentemente ao seu favor. O que aconteceu antes e aconteceu depois desse versículo que nós acabamos de ler? Pois bem, nos versículos 1 a 4, nós vemos que na ocasião em que os cristãos foram dispersos por toda a região, o rei Herodes simplesmente tomou a decisão de maltratar alguns crentes. Sim, ele simplesmente decidiu: vou perseguir e maltratar alguns irmãos da igreja. Foi a decisão do rei Herodes. E quando você dá uma olhada no versículo 1, você vê que o rei Herodes mandou matar Tiago, irmão de João, ao fio da espada. Quando o rei Herodes tomou essa decisão de matar o Tiago, irmão de João, Herodes percebeu que aquela atitude maldosa dele agradou a alguns judeus. Alguns judeus ficaram empolgados, alegres, porque afinal de contas estavam recebendo um reforço muito grande na perseguição dos cristãos, dos seguidores de Jesus Cristo. E isso deixou o Herodes empolgadíssimo. E aí ele mandou prender Pedro. Herodes provavelmente imaginou: se eles ficaram assim me louvando, me louvacionando, me exaltando, porque eu mandei matar Tiago, imagine só o que eu vou fazer com Pedro, que é o chefe deles, que é o líder maior deles naquela ocasião. Então o Herodes mandou prender Pedro. Além dessas grandes lições que nós tiramos desse texto para nós, eu quero pontuar algumas coisas que eu acho fundamental nós tirarmos como lições preciosas para as nossas vidas hoje. Primeira grande lição, como aplicação prática. Você está pronto para sofrer perseguição por causa do Evangelho de Jesus? Meu amado irmão, qual foi o seu maior constrangimento? Qual foi o maior constrangimento que você já passou por causa do Evangelho de Jesus? Você nunca se sentiu constrangido? Você nunca se sentiu ameaçado? Você nunca se sentiu humilhado, rejeitado por causa do Evangelho de Jesus? E se chega uma ocasião, meu amado irmão, em que você precise sofrer por causa do Evangelho de Jesus? Talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja sofrendo por causa do marido. Marido ruim, está sofrendo. Talvez eu esteja falando aqui agora para alguém que está sofrendo por causa da esposa. Esposa ruim, está sofrendo. Talvez eu esteja falando para pais que estejam sofrendo por causa dos filhos ou de um filho. Talvez eu esteja falando agora para um filho que esteja sofrendo por causa dos pais. Talvez eu esteja falando agora para um funcionário que está sofrendo por causa dos seus chefes. Mas eu lhe pergunto, meu amado irmão, enquanto cristão, você já sofreu ou está sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo? E se você precisar sofrer por causa do Evangelho de Jesus, até que ponto você suportaria sofrer por causa de Cristo? E preso por causa de Cristo? Como aconteceu com Pedro, que foi lançado
no calabouço, na prisão, por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Até que ponto eu e você estamos preparados para sofrer por causa do Evangelho de Jesus? Em segundo lugar, você está pronto a ser preso por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor? E se existe uma lei no Brasil que proíba você, enquanto cristão, de fazer isso ou aquilo, você estaria pronto a ir contra a lei por causa do Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor? Se essa lei fere o Evangelho de Cristo, se essa lei te conduz para distante de Cristo, você está disposto a ser preso por causa de Cristo Jesus, o Senhor? Em terceiro lugar, você está pronto a ser condenado à morte por causa do Evangelho de Jesus? Tiago foi condenado à morte. Pedro, diz o texto sagrado, que Pedro só não foi condenado à morte naquele dia por causa da festa dos pães asmos, ou seja, por causa da Páscoa. O Herodes resolveu esperar passar o período da Páscoa para depois apresentar Pedro em público para ser crucificado, para ser assassinado em público. Depois da Páscoa. Você e eu estamos prontos a ser condenados à morte por causa do Evangelho de Jesus? E se acontecer uma situação, meu amado irmão, em que, por alguma razão, alguém nos prenda e diga: se você não negar esse Jesus Cristo, você vai ser eliminado agora, você vai ser condenado à morte agora, você vai morrer agora. Você nega esse Cristo e você fica livre. O que eu e você faríamos? Negaríamos a Jesus para continuar vivos? Ou morreríamos? Ou seríamos condenados à morte por causa do Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor? Em quarto e último lugar, você ao menos está pronto a orar pelos irmãos que estão nesse momento sendo perseguidos? Eu e você, nós nos detemos em orar pelos irmãos que neste momento estão sendo perseguidos? Porque eu e você, as nossas perseguições são suportáveis. São suportáveis. Vivemos num país livre, em que nós podemos ir em qualquer praça pública, podemos ir em qualquer rede social e dizer que Jesus Cristo é o Senhor e que sem Ele não há salvação. Mas nesse momento existem irmãos que estão sendo perseguidos ferrenhamente por causa do Evangelho de Cristo. E nós estamos pelo menos orando por estes irmãos. Estamos orando pelos os missionários de missões mundiais, da Junta de Missões Mundiais, da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos orando. Nós estamos orando pelos amados irmãos que são assistidos pelas portas abertas. Nós estamos pelo menos lembrando, em vez em quando, destes irmãos que padecem nas mãos de regimes autoritários, que são proibidos de congregar, que são proibidos de louvar a Deus em voz alta, que são proibidos de ter um lugar exclusivo para a oração, para congregar. Nós estamos, pelo menos, meus amados irmãos, nos lembrando deles em oração. Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava insistentemente por ele. Quantas pessoas estão nesse momento precisando que nós estejamos intercedendo por elas, porque elas estão sendo terrivelmente perseguidas? Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de mim e de você, e que o Senhor Jesus preserve esse Brasil ainda como um país livre, em que os seus cidadãos possam professar a sua fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos nos deter um pouco mais em nos preocupar com essas coisas. Ou uma grande perseguição virá e aí irá definir quem é quem aqui nesse Brasil. E muita gente
que está brincando de ser crente, muitos grupos que estão brincando de ser igreja, com uma grande perseguição, negariam Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor tenha pena, misericórdia de mim e de você, e de nós todos. Amém e amém.